Eu vou começar uma série de vídeos sobre normas, onde eu vou apresentar um resumo, onde se aplica, para que é utilizado, quais as partes mais importantes. Mas para isso você precisa assistir esse vídeo, onde eu apresento uma série de conceitos fundamentais para que você entenda como é que as normas funcionam. Tem mentalidade de risco, abordagem por processo, partes interessadas, como funciona esse conjunto de ideias integradas. Como é que você mapeia um processo, como é que você documenta, tudo isso está nesse vídeo. O vídeo é longo. Assiste devagar, assiste várias vezes, assiste por partes, mas mesmo que você não queira saber sobre normas, ele é muito interessante para se você quiser saber alguma coisa sobre gestão. Eu sou Jorge Valim e este é mais um vídeo para te ajudar no dia a dia, nas organizações ou em casa. Eu estou repetindo essa frase pela sua importância para o nosso contexto. Nós precisamos entender que as palavras têm um significado específico. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que usar o termo exato. Note que eu já falei sobre validação, por exemplo. O que é validação? É demonstrar que atende a fim que se destina. Para atender a fim que se destina, eu tenho que definir o que eu quero e para que eu quero. E tem a verificação. A verificação é o quê? É a comparação entre o que é e o que foi solicitado, ou o que está documentado. Para isso, é importante que eu use as palavras corretas. Se eu não usar as palavras corretas, eu não vou solicitar corretamente. Se eu não solicitar corretamente, eu nunca posso alegar que houve uma não conformidade, porque para haver a não conformidade é preciso ser determinada a conformidade. E a conformidade só é determinada quando se usa os termos corretos, as palavras corretas, os conceitos corretos. Existe uma piada bem antiga que dizia que numa masmorra na França existiam 3 homens conversando. Um deles diz assim: poxa, estou preso aqui porque eu era contra Napoleão. E o outro: ué, eu estou preso porque eu era a favor. E o outro diz assim: eu sou Napoleão. Tudo depende do contexto. Onde você está, quem é você, por que você fez, para que você vai fazer. Então o contexto determina todas as ações. O que um dia pode ser certo, outro dia pode ser errado. Hoje em dia, nem marchinha de carnaval se safa, porque todas elas têm algum tipo de bullying. Então é importante você notar que o que é verdade no momento pode não ser em outro. Isso faz com que você tenha que atualizar seus conceitos, atualizar sua organização. Para você se manter no mercado, para você estar bem, é preciso que você esteja sempre alinhado com o contexto. Eu já usei essa imagem em outros vídeos. É importante você entender que para qualquer relacionamento, qualquer organização, dentro ou fora dela, é preciso entender que existem partes interessadas e existem interesses. Se você não atende às partes interessadas, a tua empresa, a tua empreitada não vai ter sucesso. E o que essas partes interessadas querem? Você tem a comunidade, ela sempre vai querer emprego, serviço, assim como a sociedade vai querer paz, tranquilidade. Os donos vão querer algum tipo de lucro, ou financeiro, ou status, ou até mesmo de altruísmo, ou pelo benefício para a sociedade. Clientes sempre vão querer produtos ou serviços adequados, o governo vai querer posto e às vezes, emprego. E os empregados querem ficar satisfeitos com salários, condições de trabalho, tudo mais. Por que definir as partes interessadas é importante? Porque o objetivo dos processos das organizações é atender as partes interessadas. Se você não atender, você não vai ter sucesso. Mais uma vez, eu vou usar o Juran e o Deming como referência. É importante você entender que qualidade é o atendimento às partes interessadas. E como é que você atende? Se eu fornecer produto, eu tenho que dar produtos adequados ao uso. Você quer uma chave de fenda? É uma chave de fenda, não é uma faca pontuda. Eu já falei que produtos e serviços não são isolados. Então, você tem sempre que fornecer um produto de forma a satisfazer a todos. E o produto tem que estar adequado. Isso é o que interessa dentro de um bom processo. Agora vamos começar com as definições da ISO. É importante para que você tenha o mesmo conceito que no mundo inteiro se usa para cada uma das palavras. Organização, pessoa ou grupo, a empresa pode ser individual, né? Que tem suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Então note que tem que ter a função definida. Cada pessoa uma função? Não. Cada pessoa pode ter tantas funções quanto as necessárias. Só que tem que ser definida a função. É preciso saber quem é chefe, quem não é chefe, quem é de compras, quem é de venda, quem é de atendimento a cliente. Tudo isso é preciso estar definido. Qual é a função da pessoa? Com responsabilidade e autoridade. Eu gosto de juntar essas duas figuras porque você não pode ter responsabilidade sem autoridade, nem autoridade sem responsabilidade. Então, as duas figuras, os dois conceitos são interlaçados.
e relações para alcançar seus objetivos. As pessoas têm que estar relacionadas a outras, ligadas, ou através de organograma, ou através de ligações não tão formais assim. De qualquer maneira, as pessoas, notem que sempre a pessoa, tem que ser capaz de alcançar os objetivos. Com relação ao contexto, que nós já falamos várias vezes, são questões internas e externas, que podem ter o efeito na abordagem da organização para desenvolver ou alcançar os objetivos. Quer dizer, coisas que acontecem dentro ou fora da empresa que podem ajudar ou prejudicar a empresa. Pandemia é um exemplo. Pandemia é ruim ou bom para a empresa? Lógico, para todos é ruim, né? Mas para a empresa, se você faz alguma coisa ligada à área hospitalar ou prestação de serviço de entrega, delivery, é ótimo. Agora, se você tem um negócio que depende da presença das pessoas, é péssimo. E você tem que se adequar para alcançar seus objetivos. Notem que as partes interessadas mudam, o contexto mudou, então o processo tem que mudar também. Partes interessadas, que são fundamental para tudo isso, são pessoas, organizações que podem afetar, ser afetada ou se perceber afetadas por uma decisão ou atividade. Como é que a gente pode exemplificar isso? Um cliente é uma parte interessada, mas será que alguém quer que seja montado do lado da sua casa uma fábrica de fogos de artifício, uma fábrica de explosivos? Claro que não, né? Então, a comunidade em si vai querer emprego. Eu acho que eu já citei esse exemplo, né? Uma determinada empresa no centro do Rio de Janeiro demitiu de uma vez 1.800 funcionários. O que teve de restaurantes fechando, lojinhas fechando, foi muito grande, porque essas 1.800 pessoas fizeram uma diferença grande no orçamento deles. Eram partes interessadas para eles, que sumiram da região. Para o bom funcionamento das empresas, é preciso que sejam definidos processos. O que é um processo? É uma forma de atender a cada uma das partes interessadas. Todos os processos têm uma parte interessada, interna ou externa. E essa parte interessada vai receber o quê? O que ela quer, o interesse dela, a área de interesse dela. Então, as fontes, com informações, produtos, serviços, tudo o que for necessário para entrar no processo, são as atividades, e produzir o que é de interesse da parte interessada. É redundante, né? Mas é o interesse da parte interessada mesmo. Então, um processo tem como objetivo atender a parte interessada. Como é que é feito isso? A gente vai ver um pouco mais para frente. Como é que funciona a organização? Primeiro, ela tem uma direção. É lógico, toda organização tem alguém que é o dono dela, que é interessado, é a parte principal interessada, que sem ela a organização não vai existir. Ah, mas é ser um cliente. Não, é ser um cliente, mas se não tiver alguém para fornecer, não adianta ter cliente. Então é a direção que toma a decisão de fornecer um produto ou serviço, é que vai estabelecer a organização. E o básico da organização, o basicão da organização é o quê? É um comercial com produção com expedição. Por quê? Porque alguém tem que vender, alguém tem que produzir e alguém tem que entregar. Então isso é o básico da organização. Sem isso, nenhuma empresa funciona. Então toda empresa vai ter alguém vendendo, alguém produzindo e alguém entregando. Para que funcione bem essa questão do comercial, produção, expedição, é preciso algumas unidades de apoio. Por exemplo, a produção sempre vai ter um setor de compras. Por quê? Porque a produção é a parte interessada em materiais. O comercial é a parte interessada em produtos. A expedição é a parte interessada em produtos para entregar para o cliente. Então, essas partes complementares, por exemplo, compras para produção, pós-venda para expedição, porque quem vai resolver os pepinos que podem acontecer é a pós-venda. Então você tem sempre um setor de pós-venda, quer dizer, é o setor que vai atender o cliente. Ah, mas não é o comercial que faz isso? Pode até ser, mas não necessariamente. E o pós-venda muitas vezes inclui a instalação, inclui suporte técnico, uma série de questões que não são comerciais. Eu diferenciei por causa disso, porque aqui é comercial, aqui é o cara que vende e vê a parte financeira. Aqui é o cara que dá suporte para que o cliente, ou a parte interessada final, possa utilizar plenamente o seu produto, o produto que adquiriu. Existem outras áreas de suporte. O financeiro, que cuida, por exemplo, da parte contábil, de custos, de pagamentos, recebimentos, administração, que organiza pessoal, materiais, toda a movimentação interna na organização e por aí vai. Por último, surge a área da qualidade. O que é a área da qualidade em si? A área da qualidade é a área que não deveria existir. Por que não deveria existir? Porque se o comercial faz bem o serviço dele, define bem o que o cliente quer. A produção faz bem o serviço dela, define o que ela quer do pessoal de compras, tem um processo bem definido e gera um produto ou um serviço
serviço adequado às necessidades do cliente conforme especificado. E a expedição entrega no prazo, conforme, sem nenhum problema, então não há necessidade da área da qualidade. A área da qualidade existe para resolver pepinos. Mas existem as certificações. As certificações são mais ligadas à área comercial do que você pode pensar. Porque quando você tem uma certificação, você tem algo que vai satisfazer o teu cliente no sentido de apresentar um documento, apresentar uma comprovação de qualificação. O que o cliente busca? Ele busca um produto que ele conhece dentro de um sistema que ele confia. Então, isso é uma questão muito mais comercial do que de operação. Por isso, hoje em dia, as normas são mais ligadas à direção da empresa. É o negócio, é a imagem da empresa, é o que a empresa pensa. Bom, já que eu tenho que atender ao interesse das partes interessadas, redundantemente falando, eu tenho que ver o quê? O que cada parte interessada, de cada parte do processo vai querer. O que eu tenho que fazer para ter um bom serviço sem necessidade de uma qualidade, de uma área da qualidade, grandes esforços na área de qualidade. Acho que qualidade também é custo, mais custo do que lucro, provavelmente. Então, as fontes de entrada. Eu tenho que sempre verificar as fontes de entrada. O que é verificar? É comparar a documentação com o que eu tenho. Eu tenho que ver se as minhas fontes de entrada são confiáveis, estão atualizadas e realmente estão fornecendo informações adequadas. Eu primeiro valido a fonte e depois eu vou para a parte de inspeção da entrada. O que é inspeção da entrada? Eu vou verificar se o que ela está fornecendo está adequado ou não. A atividade que eu processo, ela tem que estar definida, documentada, preparada para fazer exatamente o que se espera dela. E eu tenho que monitorar o tempo todo para identificar se as atividades estão sendo feitas de acordo. A saída também é um item que pode ser um produto ou um serviço. Então eu tenho que inspecionar, fazer uma verificação também para ver se atende às especificações, atende o que o cliente quer. Aí saiu da minha organização e vai para o cliente, para a parte interessada. E eu vou fazer uma pesquisa de satisfação para descobrir se o meu cliente efetivamente está satisfeito com o que ele recebeu. Bom, então eu tenho o meu processo. Tem as fontes de entrada, as entradas, atividades, que é o processo, as saídas e quem recebe, a parte interessada. Como é que eu posso garantir que tudo funcione? Para eu não precisar da área da qualidade, eu tenho que verificar minhas fontes de entrada. Então, eu estou recebendo informações atualizadas, eu estou recebendo material confiável, o fornecedor é adequado, então eu tenho que verificar o fornecedor. Lembra do que eu falei de auditoria de segunda parte? É aí que entra a auditoria de segunda parte. Sempre você vai procurar alguém que seja certificado ISO 9001, um fornecedor acreditado para calibração. Então, a fonte de entrada é importante para que o processo funcione. Inspeção de entrada. Na entrada, você vai fazer uma inspeção para ver se o produto ou o serviço que você recebeu está adequado. O certificado de calibração que você recebeu está adequado? O material está dentro da validade? Existe uma condição muito interessante no serviço público, principalmente, quando é feito o edital para compra de um material que tem validade, é que muitas das vezes o fornecedor entrega um material que a validade já está indo para o espaço. Então, é importante colocar no edital ou na especificação de compra que a validade tem que ser X quando do recebimento e não quando da contratação ou da abertura do edital. Tem graça você receber um material que tem validade de 2 anos quando só restam 6 meses de validade, né? Então, é importante você fazer a inspeção para ver todos os detalhes. Eu já recebi certificado de calibração onde o laboratório colocou que ele era acreditado para umas grandezas e para outras era só para rastreabilidade. Se você não entende isso, depois a gente explica com mais detalhes. Mas então é importante você verificar se a calibração, por exemplo, foi feita de forma adequada. Se vai comprar um material para um restaurante, você tem que ver as validades de tudo, as condições de armazenamento de tudo. O processo em si deve ser uma das partes mais confiáveis, porque você tem processo definido, métodos definidos, pessoal qualificado, recursos adequados, você só vai monitorar para ver se mantém essas características. A saída você vai inspecionar para ver se está de acordo com tudo que foi pré-definido e de acordo com o que o cliente quer. Você pode ter um produto excelente, mas não é o produto que o cliente quer. A principal atividade da inspeção de saída é você verificar se vai atender a parte interessada. Produto adequado ao uso, com a satisfação de todos os envolvidos. E quem recebe? E a parte interessada? Como é que você verifica? Como é que você monitora o atendimento? Você faz pesquisa de satisfação para ver se a parte interessada está realmente atendida. Existe um processo muito importante que
é a melhoria. Tá? Depois a gente vai falar em PDCA. Todas as informações têm que ser utilizadas para melhorar o processo. Sendo redundante, sendo repetitivo, vou dizer para vocês o que é importante com relação a processo. Sendo redundante, sendo repetitivo, eu vou falar sobre cada etapa, o que você está buscando. A fonte de entrada, qual é o importante nela? É ser confiável. A entrada em si, o que é importante? É a aplicabilidade. É a entrada ser adequada ao processo. No processo em si, o que você está procurando? A padronização. Ou seja, os processos não podem variar dia a dia. Lembre-se que o cliente quer um produto que ele conhece. Então não adianta, um dia você bota um tempero, outro dia bota outro dia você bota um material, outro dia bota outro dia bota um formato, outro dia bota outro. Não, ele quer que você tenha padrão, que gere uma repetitividade. Então a saída tem que ser sempre igual. O cliente tem uma expectativa. Quem não teve a experiência ruim de ir num restaurante porque gostou de uma determinada comida e chega lá a comida está diferente? O que você procura na saída ou no produto é a repetitividade. E quem é o recebedor, quem é a parte interessada, quer uma coisa mais etérea, que é a satisfação. O que é satisfação? É algo um pouco difícil você medir. As pessoas querem estar satisfeitas. O que pode estar satisfeito? Tem muita coisa dependendo do contexto. A pessoa pode até não estar num bom dia, quando você vai falar com ela, ela já não está de boa vontade. Atenção a isso, que a satisfação é algo que pode depender do dia a dia. Mais um grupo de definições da nossa ISO 9001, que eu já falei que é a norma onde apresenta as definições para o sistema de gestão. Processo, conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam entradas em saídas. Simples assim. É o que você faz para transformar uma entrada numa saída. Ou algum material em algo que a parte interessada possa querer. Isso aqui é muito importante, essa definição. O procedimento é a forma especificada para executar uma atividade ou processo. Quando você vai executar alguma coisa, você tem um procedimento ou um POP, ou uma rotina, ou uma instrução de trabalho, ou qualquer coisa onde vai ser definida a forma especificada de executar a atividade ou processo. Mas existe uma outra forma também especificada de executar a atividade e processo, que é o plano. É a forma especificada de executar uma atividade ou um processo específico por um tempo definido. Um cliente pede um Big Mac. Isso vai ser no procedimento, em uma forma especificada para executar a atividade ou processo. Um cliente pede um Big Mac com banana e outro tipo de produto interno, por exemplo, uma bisteca. Então, é um plano. Você vai fazer de uma forma especificada, você vai estabelecer uma forma de atender o cliente que pediu um produto de uma forma completamente diferente. Então você vai fazer por um tempo definido. Porra, legal, o cliente gostou, vem sempre, tem mais gente que gostou. Então, esse plano vai virar um procedimento, porque não vai ser mais por um tempo definido, vai ser permanente, vai entrar no processo. Ah, mas e se eu modificar o procedimento? Você modificou o procedimento, você atualizou, você não eliminou o procedimento. Mais uma definição de uma parte muito relevante para o processo. Risco. O que é o risco? Qualquer incerteza que pode ter um efeito positivo ou negativo sobre os processos, consequentemente sobre o sistema de gestão. O que quer dizer isso? Você quer atender o teu cliente. Então, para isso, você estabeleceu um processo que vai transformar uma entrada em saída, ou seja, vai transformar alguns insumos em algo que o cliente queira. Mas, e se não der? Condições climáticas, condições tempo, condições de insatisfação de alguém, condições de máquinas com problema, tudo isso pode causar algum efeito negativo. Então tudo isso é risco, pode causar problema. Você sabia como é que foi inventado o post-it? Aquele papelzinho que você cola, mas não cola? Foi inventado quando foi feito uma cola que não tinha adesão suficiente. Alguém aproveitou e usou para fazer um adesivo que você cola no papel, mas você solta depois e não fica resíduo nenhum. Então, um efeito negativo pode se tornar positivo, dependendo da sua utilização. Agora, se o cliente está com pressa ou se o cliente quer alguma coisa muito específica, aí você pode ter um problema. Por isso, o gestor tem que pensar nos efeitos positivos e nos efeitos negativos. Ele tem que estar sempre preparado para trabalhar em qualquer condição. Os sistemas têm que operar em qualquer condição, sempre prevendo a possibilidade de um risco. E se não der certo? E se der certo? Uma vez eu estava prestando consultoria para uma empresa que ela estava participando de 3 processos, 3 editais grandes, e ela ganhou os 3. Então, se fizesse um, ela teria que abrir mais uma unidade, ou expandir uma unidade. Ela teve que expandir 3 vezes, uma para cada processo.
Então, você tem que estar sempre pensando, e se der mal, você tem que pensar, e se der certo? E se funcionar? Tem que estar pronto para isso. Não adianta você fazer uma grande campanha de marketing, uma grande campanha, colocar tudo na rua e depois não ter condições de atender. Eu falei sobre monitoramento, tudo que você vai monitorar nos seus processos. Então, você tem que ter alguns parâmetros, algumas informações relevantes. Você tem que ter alguns conceitos relevantes pré-definidos. Por exemplo, você tem que ter uma política. Política é o que a gente faz nesse caso. Então, aconteceu tal situação, o que a gente faz? Isso é importante e está associado aos objetivos. Lembra que a organização deve atender os objetivos? Então, você tem que ter uma política coerente com objetivos. A forma de você agir tem que ser coerente com o objetivo. E como é que você vai fazer para saber se isso está sendo atendido? Através de indicadores. O que é um indicador? É algo que você usa para ter uma referência do atendimento aos teus objetivos e da coerência da tua política. Em outros vídeos, a gente vai falar mais sobre indicadores, mas é importante você notar que você não pode ter objetivos diferentes e usar indicadores incoerentes. Por exemplo, você não pode estabelecer que a área de compras gaste um valor limitado e querer que a produção produza um valor excedente. Por quê? A área de compras está ligada à parte de produção. Se você não vai comprar mais insumos, você não pode querer que a produção estoure. Então, a coerência entre indicadores dentro de uma organização é muito importante. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Uma das coisas que tem que estar no sangue de qualquer um que gerencia é o chamado ciclo PDCA. O que é o PDCA? Planejar, plan, do, realizar, check, verificar, act, agir, corrigir o processo. Isso é uma cadeia contínua. Você sempre, antes de fazer qualquer coisa, você vai ter que planejar. Aí você realiza. Depois que você realizou, você verifica se atendeu ao que você queria. Atendeu? Ótimo. Não atendeu? Corrija. Sempre você vai ter uma correção para fazer. Aí você corrigiu, normalmente vai ser um produto, vai ser alguma coisa assim, e você vai novamente planejar uma melhoria em cima das informações que você já tem. E novamente entra o ciclo PDCA e por aí vai. Você sempre vai planejar, executar, verificar, corrigir os erros, mas já planejar uma melhoria, porque o corrigir o erro não é fazer melhoria. Sempre você vai no ciclo contínuo. Eu gosto muito dessa figurinha aqui, que ela mostra uma questão muito relevante para se considerar, que é o seguinte: imagine que você tem uma qualidade ruim e você investe. Quanto mais você investe, melhor a tua qualidade. Só que você tem um custo de falhas. Quanto mais você investe, as tuas falhas vão diminuindo. Chega em um determinado ponto que você está investindo mais do que lucrando. Então, a partir daqui, o que está acontecendo? O teu custo está muito maior do que o teu benefício. Então, você tem que encontrar o ponto ótimo ou um pouquinho antes, de forma que o teu custo da garantia da qualidade não seja maior do que o das falhas. Então, atenção a isso. Cuidado para você não estar gastando mais do que tendo de retorno. Existem algumas formas, diversas formas de você mapear um processo, ou você identificar um processo, ou você projetar um processo, planejar um processo. Então, eu peguei alguns métodos para te ajudar. O primeiro dele é que o Ishikawa, a espinha de peixe, diagrama de causa e efeito, o nome que você quiser dar. Pode também chamar de método Zemes, né? Então você vai dividir o teu processo em etapas. Por exemplo, o que eu tenho que saber com relação a máquinas para o meu processo? Eu tenho que definir manutenção, calibração, rastreabilidade e por aí vai. O que eu tenho que definir em relação ao meio onde eu realizo a atividade? Não é meio ambiente, é meio onde eu realizo a atividade. Ele tem que ser favorável, ele não pode ser desfavorável e tem que atender a legislação. Muitas das vezes, existe uma legislação que estabelece como deve ser um ambiente. Com relação à mão de obra, eu tenho que ver a qualificação, a disponibilidade da mão de obra. Não adianta eu ter mão de obra qualificada, mas indisponível. O comportamento da mão de obra, como é que eles entendem o processo e tudo mais que você quiser colocar. Com relação às medidas, quando você fizer medidas, você tem que ver se ela representa realmente o que você quer saber. Se é rastreável. Rastreabilidade é associada a um padrão. Normalmente, RBC ou padrão internacional do sistema internacional. Então, a rastreabilidade quer dizer que a tua medida pode ser comparável à de outro. Isso é muito importante quando você tem que ter a chamada intercambiabilidade. Ou seja, você está fazendo um produto para substituir outro, que é mecânico. Então, é muito importante. Ou químico, ou biológico. Então, tem que ser equivalente. A incerteza, quer dizer, a variação em cima dessa medida. Então, qual a incerteza de medição? Certeza de medição vai ser também objeto. Tudo isso aqui vai ser objeto de novos cursos, novos vídeos. O método, se é um método público ou um método próprio. Então, o método que você pegou de uma norma, de um fabricante, tudo é um método que você desenvolveu.
escreveu. Então, estabelecendo um método, isso é relevante no seguinte sentido. Quando você está com a ISO 9001, por exemplo, tanto faz. Você vai usar um método ou outro método e não é relevante, não tem diferença. Quando você está usando, por exemplo, a 17025, existe uma grande diferença. Se você usa um método público, você não precisa fazer validação. Se você usa um método próprio, você vai ter que fazer a validação, ou seja, demonstrar que ele atende ao fim que se destina. Quanto a materiais, aplicabilidade, preservação, conforme de manuseio, uma série de fatores que você vai ter que definir para os materiais que você vai usar no seu processo, para você gerar um produto ou serviço que atenda as partes interessadas. Esse método aqui, de planejamento, ele é mais ou menos baseado num que é chamado de diagrama da tartaruga. Então como se fosse uma tartaruga, tem a cabeça, as pernas, tal, o corpo, o rabo, tal. E uma vez teve até uma coisa interessante que alguém colocou assim num grupo. Como vocês estão usando o método que eu desenvolvi para a minha empresa, estão distribuindo aí o formulário. Tem um formulário por aí, se você achar diagrama da tartaruga, você vai achar o formulário. Só que a pessoa disse isso, mas esse método não é nacional, pô. Tem o pessoal do exterior que usa também, tem vários grupos que usam isso. Então, nesse planejamento, você vai definir o que é a entrada, o que é o processo e o que é a saída. Isso aí nós já falamos, né? Só que você vai definir o seguinte, com o que você faz? Quais são os equipamentos, recursos, materiais, pessoal, tudo que você vai ter que ter a qualificação. Aqui é com quem? Aqui são as pessoas especificamente. Qual é a formação que você vai ter que ter das pessoas com o que você faz? É com que recursos você vai fazer, com que equipamento, com que materiais, se você vai contratar empresas de fora, o que você vai fazer para ter o teu processo adequado. Com quem você faz. Então, qual a qualificação de pessoal, quem vai fazer internamente, o que você precisa que as pessoas saibam fazer, como fazer e como você vai fazer, qual é o teu procedimento. Lembra lá que eu falei, não, procedimento próprio ou externo? Quais são os critérios de avaliação? Cada processo, microprocesso ou macroprocesso, quer dizer, uma pessoa, uma empresa inteira, um intermediário ali, um processo de compra, processo de venda, o que seja, você tem que ter critérios de avaliação. Tem normas que dizem, inclusive, que você deve informar aos envolvidos qual o critério de avaliação, para que ele possa saber se ele foi bem ou foi mal. Qual é o teu critério de avaliação para saber se o processo atendeu ou não ao fim que se destina. Note que isso aí é muito relevante para o chamado PDCA. Este é o processo em si. Mas você tem também a análise de risco. Nós já falamos aí sobre o que pode ajudar ou atrapalhar o teu processo, que você já tem que antever. Você não pode esperar acontecer para depois de fazer uma ação a posteriori, né? Uma vez numa empresa, um gerente falou isso. Aqui nós planejamos a posteriori. Legal, né? Ó, dá uma olhada na latinha aí. Ações de controle também. Então, como é que você controla o processo? Por quê? Porque se você tem os indicadores, critério de avaliação, como é que você controla? Você não pode deixar estourar a barreira para você depois de fazer controle. Você tem que fazer antes. Analisar o risco, fez ações de controle, avalia riscos, controle. E garante que o processo funcione.